mas pelo menos você consegue entender melhor a minha voz, né? Percebeu que hoje, né, meu irmão, eu estou com a autoestima elevada, né? É claro que é só brincadeira, para nós descontrairmos um pouco, porque nós passamos aqui alguns apuros, mas graças a Deus estamos conseguindo agora fazer essa transmissão para que você possa receber aí a mensagem de Deus, receber a palavra de Deus e juntos nós estarmos mais uma vez essa Semana Santa falando sobre assuntos da palavra do nosso amado Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas, o capítulo 23. Nós iremos falar aí sobre as três cruzes. Lucas 23, a partir do versículo 39 ali, em breve nós vamos ler esse texto. E você que nos acompanha aí pelo Instagram, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência também e por estar acompanhando a gente nessa noite. Eu quero contar uma história para vocês. A história que eu quero contar é sobre o bobo da corte. Era um palhaço que ele sempre ali alegrava a realeza e todas as pessoas que faziam parte daquele palácio. E esse bobo, durante muito tempo, ele prestou muitos serviços ali para o rei. Mas teve um momento da sua vida que ele acabou ofendendo o rei. E aquela ofensa foi tão grave que o rei ficou tão chateado que ele resolveu, então, mandar executar aquele bobo da corte. A sentença dele seria a morte. A sua morte foi marcada para o dia determinado, e quando chegou o dia, o rei, ele ali, por consideração, aquele bobo da corte que havia servido a realeza por muitos anos, a família real por muito tempo, o rei falou o seguinte: olha, eu vou deixar você escolher a forma que você deseja morrer. O bobo da corte, muito esperto, aproveitou aquele momento e falou: eu posso escolher a forma que eu quiser, como eu quero morrer? E o rei falou: sim, pode escolher, que por consideração a você, eu vou aí atender o teu pedido. O bobo da corte então falou: eu quero morrer de velhice. Que esperto ele, né? A questão é que todos nós um dia vamos morrer. E nós não podemos escolher a forma que nós iremos morrer. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, eu e você podemos escolher como nós vamos viver. A palavra de Deus, ela nos ensina isso, que a nossa vida é feita de escolhas. A minha vida e a tua vida é feita de escolhas. E muitas vezes fazemos escolhas boas, outras vezes não fazemos escolhas tão boas. Algumas vezes existem escolhas que são difíceis de fazer, outras escolhas que são fáceis. Algumas escolhas são imediatas, a curto prazo, outras escolhas são a longo prazo. A questão é que não tem como fugir das escolhas. Se você decidir não escolher, você já fez uma escolha. Percebe? Aqui na história que nós iremos ver hoje, nós vemos dois homens que estavam ao lado de Jesus e que fizeram escolhas diferentes. Acompanhe comigo o capítulo de Lucas, o versículo 23, a partir do versículo 39. Aqui nós vemos o seguinte: um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O versículo 40 diz o seguinte: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo
que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que história, né? Que contraste entre um malfeitor e o outro malfeitor. Aqui nós vemos 3 cruzes. A primeira, que está no centro, é a cruz de Jesus. A outra cruz, ao lado direito de Cristo, o bom ladrão, que assim nós chamamos, e o outro, o mau ladrão. Na verdade, nós vemos aqui alguém que fez uma boa escolha e alguém que fez uma má escolha. Percebe? Os 2 ladrões, eles estavam à mesma distância de Jesus. Os 2 ladrões ouviram as últimas palavras de Jesus, mas aqui nós vemos que eles fizeram escolhas diferentes. No centro está a cruz da redenção. De um lado está a cruz da rejeição e do outro lado está a cruz da recepção. De um lado, nós vemos alguém que aceitou a vida, e de outro lado, nós vemos alguém que preferiu a morte. No centro, nós vemos a cruz da salvação. No centro, nós vemos a cruz que morreu pelos pecados, pelo pecado meu e pelo pecado seu. Do lado direito, nós vemos aquele que escolheu morrer para o pecado, e do lado esquerdo, nós vemos a história daquele ladrão que morreu no pecado. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo pecado. Um dos ladrões morreu para o pecado e o outro morreu no pecado. Um morreu salvo e o outro morreu perdido. E os 2 estavam bem próximos da salvação, que é Jesus Cristo. Um se tornou santo e o outro continuou um pecador. Você percebe que eu e você também podemos fazer as escolhas nessa noite? Eu posso fazer escolhas e você também pode fazer escolhas. E aqui eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. A primeira parte que eu quero tirar aqui é a lição do ladrão que estava na cruz da rejeição. Esse ladrão, ele estava tão perto de Jesus fisicamente, mas ele estava tão longe de Jesus espiritualmente. Assim como o outro ladrão, ele também ouviu as palavras de Jesus. Ele ouviu o Jesus que salva, ele ouviu as palavras do Salvador, mas ele não aceitou as palavras de Cristo. Sabe o que nós podemos aprender com essa história? Que Jesus é como o sol. O sol, quando bate, por exemplo, na manteiga, quando o sol se encontra com a manteiga se derrete. Mas quando o sol ele se encontra com o barro endurece. Aqui nós vemos 2 ladrões que tinham um coração diferente. Um se derreteu ao ouvir as palavras de Jesus, o outro endureceu o coração. Esse ladrão, ele blasfemou, ele desacreditou. De um lado nós vemos a descrença, de um lado da cruz nós vemos ali justamente alguém que estava rejeitando por completo. Ele teve a oportunidade da vida dele, assim como nós vimos na noite de ontem, falando sobre Pilatos, que estava perto de Jesus, mas ele deixou passar a oportunidade que estava tão próxima. Sabe, queridos, muitos de nós deixamos passar a oportunidade da nossa vida, a oportunidade de salvação, a oportunidade de redenção, a oportunidade da vida eterna, de receber a bênção. Muitos de nós
estão tão perto da bênção, mas ao mesmo tempo próximo da maldição. Muitos de nós, como nós vimos ontem, estão tão perto de Jesus, mas não aceitam a Cristo. É o que aconteceu com esse ladrão. Perto da salvação, mas perdido. Jesus, aquele que salva o pecado, mas, ou melhor, salva o pecador, mas ele não salva aquele que não está disposto a ser salvo por ele, do pecado. Que contraste, não? Do outro lado, como eu havia falado, nós vemos uma outra cruz. E essa cruz é a cruz da recepção. Sabe o que me chama a atenção? Você sabia que no início os dois malfeitores zombaram de Jesus? Olha só, por exemplo, quando nós vamos aqui no livro de Marcos, nós vemos no capítulo 15, o versículo 32, as seguintes palavras: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Percebe que aqui o verbo está no plural? Aqui são os ladrões que estão falando. E aí continua dizendo: também os que com ele foram crucificados o insultavam. A princípio, os dois ladrões da cruz insultavam a Jesus Cristo. Os dois ladrões estavam rejeitando a Jesus Cristo. Mas lembra da ação do sol? Um deles resolveu receber o sol com o coração de manteiga. E aí ele se derreteu as palavras de Cristo. O outro, porém, endureceu o coração e não recebeu as palavras de Jesus. Mas sabe qual a diferença que nós vemos aqui entre esses ladrões? É que um temia ao Senhor. Percebam aqui o que diz o texto do versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus. Esse ladrão, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro. E ele era um homem que temia a Deus. Ele viveu uma vida de pecado, uma vida de erro, mas ele temia a Deus, ele conhecia Deus. E agora, mesmo insultando minutos antes a Deus, ele cai em si e ele se arrepende. Ele não dá desculpas. Um pastor que eu tive durante um período contato com ele, ele faleceu há pouco tempo, e vocês ouviram alguns vídeos e assistiram alguns vídeos que estavam passando pelo YouTube, na internet, desse pastor, o pastor Marcos Tosta. No seu último sermão, na sua última mensagem, ele mencionou: Deus perdoa os piores pecados, mas ele não perdoa as melhores desculpas. O pior pecado é perdoado, mas a melhor desculpa não tem perdão. Esse ladrão, o segundo ladrão que estava na cruz da recepção, ele resolve se render e ele não inventa desculpas, mas ele pede perdão, ele reconhece o seu pecado, porque ele temia a Deus. E ele continua dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos a nossa sentença, mas esse homem nada fez. Perceba, ele reconhece. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 9, o versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é muito mais do que você ficar com medo de Deus. Temer a Deus está ligado com guardar os mandamentos de Deus. Quando você vai para a Bíblia, você percebe isso. Temer a Deus significa obedecer os seus mandamentos. De tudo que você está ouvindo ou que você escutou, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse texto foi escrito pelo sábio Salomão. Temer a Deus está ligado com obediência, com reverência, com
um reconhecimento que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso governador. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, você que está nos escutando hoje, que está nos assistindo hoje, Deus nos dá a oportunidade de nos rendermos a Ele, de nos arrependermos e de temermos a Deus, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos. Aqui nós vemos que esse ladrão, ele se volta para Jesus e ele pede perdão, ele diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Sabe que esse texto aqui me implica? Como assim entrares no teu reino? Como ele sabia que Jesus iria entrar no reino? Sabe, esse ladrão conhecia Jesus. Por algum momento da sua vida, ele teve um contato com Jesus. Mas, por ouvir críticas de fariseus, pessoas criticando, pessoas debochando de Jesus, ele acaba abandonando aquela fé que ele tinha. E ele segue um outro caminho. E esse caminho aqui é um caminho do mal, um caminho do erro, um caminho do pecado. Todos nós pecamos. O problema não é pecar, eu já falei isso para você essa semana. O problema é continuar no pecado. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelo teu pecado. Mas hoje você precisa escolher morrer para o pecado e não morrer no pecado. E foi isso que esse ladrão na cruz fez. Ele pede perdão, ele teme a Deus. E sabe o que diz no livro de João, capítulo 1, o versículo 12? Que Jesus, ele veio morrer para todos aqueles que creem no seu nome e aqueles que o recebem. Esse ladrão, nos últimos momentos de vida, nos últimos momentos de existência, ele recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. E a última cruz que nós vemos é a cruz da redenção. Essa cruz é a cruz que levou os meus pecados e os seus pecados. Foi Jesus Cristo que estava nela. Ela está no centro. E ela dá hoje a oportunidade para mim e para você, para aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso intercessor. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele dá a oportunidade. E sabe, lá naquela cruz, na cruz do Calvário, aquilo que parecia ser a maior derrota de todos os tempos, se transformou na maior vitória, amém? Aquilo que parecia ser a maior derrota se transformou na maior vitória de todos os tempos. Mas para isso, eu preciso aceitar. O inocente, o Cordeiro de Deus estava ali, aquele que tira o pecado do mundo. E Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por mim e por você, mas para morrer por todos que nele creem, para que possa ter a vida eterna, a vida que ele oferece. Jesus Cristo, ele se tornou o maior de todos os tempos. Jesus Cristo nos oferece hoje a oportunidade da nossa vida, a maior chance da nossa vida. Pilatos deixou passar essa chance, o ladrão da cruz do lado esquerdo deixou passar essa chance, mas o ladrão, aquele ladrão do lado direito, Dimas, um pecador, ele não deixou passar essa chance, ele aceitou. Sabe, queridos, a cruz estava lá, e eu pergunto para você, como você vê a cruz de Cristo? Como a oportunidade de salvação? Como a oportunidade de arrependimento? De reconhecimento do amor de Deus por mim e por você? Será que você consegue olhar para a cruz e ver o amor de Deus escancarado? Há um hino que eu gosto muito que diz: se nós pegássemos
toda a água do mar e transformasse a água do mar em tinta, e pegássemos o céu e transformasse o céu em papel e começássemos a escrever no céu com a tinta do mar, o céu seria pequeno para descrever o amor de Jesus Cristo por nós naquela cruz. Que maravilha, né? Que hino maravilhoso, que história de amor, a maior história de todos os tempos. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Quando você olha para Deus, o que você vê? A maneira como você vê Deus influencia no nosso comportamento. A maneira como você vê Deus influencia no nosso comportamento. Você consegue acreditar nisso? Sabe, meu irmão, meu amigo, eu e você precisamos pensar justamente nisso. Como nós vemos Deus? Como você vê Deus? A maneira como você vê Deus influencia no seu comportamento. Então eu quero falar algo para você. Eu quero falar algo maravilhoso para você, que está aí nos assistindo, que está nos escutando. Há uma história de um pai, que ele estava com seu pequeno filho, e ali esse pai, com seu pequeno filho, ele ouviu as seguintes palavras dele, dizendo o seguinte: Pai, como é Deus? Qual é o tamanho de Deus? O seu pai não sabia o que ia responder para o seu filho, e de repente o seu pai disse o seguinte: Filho, está vendo aquele avião que está lá em cima? Deus é desse tamanho, do tamanho daquele avião. Aquele menino olhou para o avião estava bem pequeno. Então o menino falou o seguinte: Nossa, pai, Deus é desse tamanho? Como Deus é pequeno? Como Deus é pequeno? E aí então o pai falou o seguinte: Filho, vem comigo. E ele levou o filho até o aeroporto. E quando ele chegou no aeroporto, ele disse o seguinte: Está vendo esse avião, filho? E o filho viu aquele avião e falou: Nossa, é enorme. E o pai concluiu: a maneira como nós vemos Deus, ou melhor, a distância que nós estamos de Deus, influencia na forma como nós o vemos. Qual a distância que você está de Deus? Aqueles dois ladrões da cruz, os dois estavam na mesma distância de Jesus, mas eles olharam para Jesus de forma diferente. Como você está vendo Jesus Cristo hoje? Como você está enxergando Jesus Cristo? A maneira como você vê Deus influencia no seu comportamento. Que eu e você possamos enxergar Deus mais de perto e confiar nele como nosso Salvador e como nosso Redentor. Querido irmão, querido amigo, lembre-se que Jesus Cristo, ele morreu por você e ele te ama, para que você possa fazer uma escolha, a escolha certa, a escolha correta, é a escolha da vida e não da maldição. Que eu e você possamos escolher a vida hoje e não a maldição. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, obrigado por tua bondade, por tua misericórdia, e obrigado por sempre cuidar de nós. Continue conosco, Senhor, neste momento, e nos ajude a fazer a escolha certa, a escolha por Jesus Cristo, a escolha pela vida, a escolha pela redenção, a escolha pela salvação. Ajude meu amigo e meu irmão a fazer essa mesma escolha. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelo Instagram ou também pelo canal do YouTube. Amanhã estaremos de volta às 19 horas
se assim Deus nos permitir. Um grande abraço e até amanhã.